Eleve o pensamento a esse Deus e seja livre de toda ansiedade. Quem estava aqui preocupado, ansioso, coloque Deus como a coisa mais importante. Coloque Deus como centro de sustentação, de equilíbrio. Você que chegou sem fé, você que tem sido abalado pelas dificuldades, pode contar com a sustentação do Senhor, porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder para te sustentar, para consolar o seu coração. Então entregue a Ele o que não foi realizado, entregue diante dEle: Senhor, eu estou sofrendo porque aquilo que eu gostaria que acontecesse ainda não aconteceu, a realização que eu procuro eu não tenho conseguido alcançar. Então diga para Ele que você hoje prende o seu coração a Ele, não às coisas e não aos seus anseios, não estejais ansiosos, Jesus Cristo disse, mas busque a justiça, busque primeiro o reino de Deus, e toda a igreja tenha descanso, toda a igreja tenha paz. Eu profetizo isso principalmente nas pessoas que estão passando por momentos de preocupação, por momentos de dificuldade. Senhor, eu peço alívio, eu peço fortalecimento espiritual para a nossa igreja, para a nossa vida, que nós não sejamos aprisionados por nada neste mundo, mas o que venha nos prender de fato e de verdade seja o amor de Jesus. O amor de Jesus por nós foi mais importante do que tudo. O amor de Jesus por nós, a palavra diz que Ele é suficientemente poderoso para salvar. Ele pode salvar, meu Pai, completamente. Então não há nada que possa nos vencer, não há nada que possa nos deixar frustrados se nós nos apegarmos com Cristo, e a igreja se apega com Cristo. Então derrama o alívio, derrama a paz que vem de Deus, a paz que só o Senhor pode dar, meu Deus, a paz que excede a todo entendimento. Essa paz não depende das coisas acontecerem, mas essa paz depende de um coração preso ao Senhor. Por isso eu te digo, meu Pai, o coração desse povo está no Senhor. O coração deste povo se desgarra de tudo que possa trazer preocupação, de tudo que possa se tornar um Deus, um ídolo, se colocado acima de ti. Mas o Senhor esteja no lugar mais alto do nosso coração. O Senhor seja mais importante. O Senhor seja a fonte da nossa alegria. O Senhor seja a fonte da nossa paz. O Senhor, meu Deus, é a nossa sustentação. Então nessa hora receba o nosso coração e cuide dele, e trate dele, e fortaleça-o. Espírito Santo, envolva o coração deste homem, envolva o coração desta mulher. Eu te peço em nome de Jesus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Você tem sonhado os seus sonhos? Esse é o problema, igreja. Você tem sonhado os sonhos do seu coração, mas você hoje vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai declarar essa canção como sendo palavras suas, palavras de confissão de fé, colocando os seus sonhos, os seus anseios, as suas preocupações, abrindo mão de tudo, até mesmo do que a vida te prometeu, ou daquilo que você recebeu da vida e você perdeu. Mas você vai dizer sim para o reino, que é mais importante. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Descanse. Digo sim pro teu reino. Coloque as mãos no coração, toda a igreja. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus.
Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Confie, Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Isso. Os sonhos de Deus. Acalme o seu coração. Seja livre da preocupação. Seja livre da preocupação de uma forma sobrenatural. Você não vai entender como, mas você vai sair daqui com o seu coração leve. Você vai sair daqui liberto dessa prisão espiritual chamada ansiedade. Receba em nome de Jesus. Coloque o seu coração, igreja, naquilo que realmente é muito mais valioso. Descanse o seu coração no Senhor. Prenda o seu coração a Cristo. A Cristo. Cristo seja valioso. Se Ele é o mais valioso do que tudo, seu coração esteja nele. Sua mente, seu espírito, nada possa te atordoar, nada possa te deixar preocupado. Como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo por onde eu ando. O Senhor está comigo diante das preocupações, das crises que eu tenho passado, que eu tenho vivido, das crises que eu possa vir a enfrentar. Se tem alguém passando por crise ou não tenha ninguém passando por crise, não tem problema. Eu quero que você se agarre com Jesus Cristo. Eu quero que você tenha dentro do seu coração o Salvador. O Salvador seja a visão mais clara que você tem. E quem estiver passando pela prova, da mesma forma, esse se agarre muito mais ainda a Jesus. Se agarre muito mais a Jesus. Você que não tem onde se segurar. Você não tem onde se segurar. Você que já está frustrado, se agarre a Jesus. Se agarre a Jesus, porque eu profetizo coisas maravilhosas na sua vida. Eu profetizo transformação, eu profetizo mudança, eu profetizo uma operação sobrenatural de Deus, caminhos que se abram. Talvez você já tenha orado e não aconteceu nada, talvez você tenha orado e a situação tem piorado, mas eu te digo, persevere, continue, porque Jesus sabe o que fazer. Você não sabe, mas Ele sabe o que fazer. Ele sabe do teu problema, Ele sabe dos teus anseios. Então descanse nele, peça a Ele para descansar o seu coração, peça a Ele para te acalmar, peça a Ele para acalmar o seu coração, mas se agarre com Ele, seu coração seja o altar de Deus. Fiz deste meu coração o teu moriá, pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças para te entregar a minha vida. O meu maior tesouro por ti eu darei. Entregue a sua vida. O maior tesouro é a sua vida, mas Jesus quer a sua vida, Jesus quer o seu coração. Jesus quer o seu coração. Faça esse exercício de fé nessa noite. Talvez para dar o coração para Jesus seja tão difícil, porque são tantas coisas que estão dentro dele. O coração está tão sobrecarregado, pastor, que eu não consigo fazer uma devoção sincera nessa noite. Mas eu não quero que você faça isso
por emoção, eu quero que você faça por fé. Pense o seguinte: eu estou entregando a minha vida para Jesus, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa carga nas minhas costas. Você tem carregado essa carga, irmã. Você tem carregado essa carga, irmão. Mas você vai dizer hoje: eu estou entregando ao Senhor e confiando no Senhor, porque as minhas forças não são suficientes. Eu não sei o que fazer. Pode falar para Deus. Mas Jesus sabe. O meu coração não vai ser altar de preocupação. O meu coração não vai ser altar de medo. O meu coração não vai ser altar de problema de filha, nem de filho, nem de irmão, nem de mulher, nem de esposa. O meu coração vai ser altar de Jesus. O meu coração, a minha alma, a minha vida vai ser sustentada por Jesus. Feche os olhos e firme o pensamento nessas palavras. Firme o pensamento dessas palavras, porque hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia de renovo, hoje é o dia de renovo, hoje é o dia de avivamento. São pessoas que, ao invés de estar adorando e se curvando aos seus problemas, aos seus anseios, estão se curvando a Cristo. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriá. Pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Toda a igreja. Digo sim pro teu reino, mais alto, e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus, cante, do que a vida me deu. A igreja. Digo sim e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Digam amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Digam amém. Jesus, ele nos ensina o quanto é importante sabermos definir o que é realmente muito valioso. Amém? Abra em Mateus 6.
Mateus 6, a partir do versículo 19. Nós vamos do 19 até o 21 só. Digam glória a Deus. Quem achou Mateus 6, diga amém. Curva a sua cabeça agora mais uma vez. Vamos pedir direção ao Senhor, iluminação do Espírito Santo, sabedoria, conhecimento espiritual pela palavra que vai ser dada. Senhor nosso Deus, que nós venhamos receber essa sabedoria do alto, a palavra ministrada pelo Espírito do Senhor, me usando como um instrumento de Deus, que eu não sou nada, mas eu me coloco à disposição do Pai que está no céu, do Filho que está no céu e do Espírito que está aqui, para que o Senhor possa me inspirar e falar com alguém que esteja precisando ouvir uma mensagem que lhe seja muito proveitosa, que essa palavra seja uma semente poderosa no coração desse povo, Senhor, e possa produzir muitos frutos, e possa santificar, possa conceder uma integridade com Cristo à igreja. A igreja seja cada vez mais íntegra no Senhor, a igreja seja mais santificada, porque a palavra santifica, porque a palavra ela desvenda o que está oculto, o que está escondido, o que é do diabo que esteja guardado no coração do teu povo. A palavra de Deus penetre profundamente como aquela espada que o Senhor disse que ela representa uma espada de 2 gumes, que penetra e divide alma e espírito, e discerne o que há no coração do homem. Então que cada um tenha desvendado o seu coração e possa se posicionar certo diante de Deus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, digam amém. Irmãos, o inimigo, ele quer atingir o nosso ponto fraco. Jesus, ele quer que nós venhamos a eliminar nossos pontos, o quê? Fracos. O inimigo, ele coloca o ponto fraco, para você ser um fraco. E Jesus, ele quer tirar o ponto fraco. Glória a Deus. E muitas vezes, o que acontece? Nós temos o ponto fraco, e nós alimentamos o ponto fraco, e nos tornamos pessoas fracas e fracassadas. Glória a Deus. Mas tudo isso por quê, pastor? Por causa do nosso quê? Do nosso coração. O nosso coração que é aprisionado. Ele é aprisionado justamente no ponto quê? No ponto fraco. Seu coração fica preso no seu ponto fraco. E quando o seu coração está preso no ponto fraco, acabou, você não vive mais. Você se torna uma pessoa prisioneira, você se torna uma pessoa ansiosa, porque você valoriza demais o que não era para ser o quê? Que não era para ser valorizado. Você faz uma coisa passar a ser um tesouro para você, passar a ser uma coisa preocupante, tesouro num bom sentido e tesouro no sentido ruim. Por quê? Porque você foca demais essa situação. Mas eu primeiro quero falar do ponto fraco. Você foca uma coisa que você não deveria focar demais.
Você coloca o seu coração, você prende o seu coração a uma situação, a uma circunstância, a um momento da sua vida, a alguém, até uma pessoa, e você não deveria prender. E isso se torna o seu ponto o quê? Seu ponto fraco. Jesus, nessa passagem aqui, a partir do versículo 19, que nós vamos ler, antes eu quero que vocês entendam uma coisa. Ele disse que depende do que eu valorizo. A minha vida só vai ser promissora se eu der valor às coisas o quê? As coisas certas. Se você valorizar demais as coisas que são contra você, você está dando ênfase aos seus pontos o quê? Seus pontos fracos. Amém? Porque isso vai prender o quê? Isso vai prender o seu coração. Aquilo que você valoriza demais, aquilo que você se preocupa demais, aquilo que você enfatiza demais, que você vive sonhando, você vive experimentando o dia todo, e aquilo se torna exaustivo, cansativo. Chega no final do dia, de tanto que você se preocupou, de tanto que você acelerou a sua mente naquela situação difícil para você, você prendeu o seu coração e aquilo te enfraqueceu. E aquilo passou a ser para você um tesouro, num bom sentido ou num péssimo sentido. Digam glória a Deus. É o que você valoriza. É o que você coloca uma extrema importância. Só que tem uma coisa só que nós devemos valorizar de forma superior, de forma grandiosa. Glória a Deus. Só tem uma coisa, pastor, que eu tenho que valorizar a partir do momento que eu me tornei um servo de Deus. Só tem uma coisa que tem que estar em primeiro lugar na minha vida, que eu tenho que me apegar. E às vezes você não sabe discernir isso. E o pior de tudo é que você entra na igreja, a igreja te ensina a desenvolver pontos fracos, como a teologia da prosperidade. O pastor fala de riqueza. Quem está entendendo, diga amém. Se torna um ponto fraco, por quê? Porque você foca aquilo. Nós temos visto hoje na igreja a pregação do materialismo. Nós temos visto na igreja hoje a pregação do consumismo. Mas a vida com Deus não é isso. A vida com Deus não é focada em coisas terrenas, mas é focada em coisas o quê? Coisas do céu. Coisas que te levam para o céu. Quando se fala de céu, nós estamos falando de coisas eternas. Nós estamos falando das coisas de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus, ou seja, Deus no controle. Deus no controle de tudo. Reino de Deus é o que, pastor? Deus no controle de tudo. Deus no controle da sua mente, Deus no controle do seu coração, Deus no controle do seu pensamento. Mas quando eu digo a você que você vai buscar riqueza material, essa riqueza passa a estar no controle da sua mente, no controle do seu coração, no controle da sua alma. E eu coloco em você um ponto o quê? Um ponto o quê? Um ponto fraco. Porque ao invés de fazer você focar a Deus, e as coisas de Deus, e as coisas espirituais, e o seu fortalecimento em Cristo, e a sua justificação pela fé em Jesus, a salvação que vem dele de uma forma sobrenatural, o perdão dos pecados, a santificação, eu coloco você para buscar coisas comuns. Na igreja não se busca materialismo. E Jesus ensinou isso. Se a igreja tivesse como propósito principal de mensagem prosperidade material, Jesus seria o primeiro a pregar prosperidade material. Mas Jesus sempre desviou as vistas dos fiéis das coisas terrenas.
que nós venhamos a experimentar as coisas terrenas, mas as coisas terrenas não venham nos prender. Que nós venhamos a ter anseio por trabalho, nós venhamos a ter anseio por alguma coisa, mas não que isso se torne o ponto principal. Digam glória a Deus. Que isso não se torne o propósito principal da vida, a razão de viver. Mas o reino de Deus atrai poucas pessoas. A nossa igreja prega o reino de Deus. Eu aprendi que o reino de Deus é mais valioso. Eu aprendi isso. Eu aprendi quando eu comecei a examinar as Escrituras. Eu comecei a minha caminhada da fé numa igreja que pregava prosperidade. Numa igreja que falava de riqueza, de mágica. Numa igreja de amuletos. Eu comecei assim. Mas por que hoje o senhor prega contra isso, pastor? Eu prego contra isso, sabe por quê? Porque eu tenho recebido a mensagem do Espírito Santo, o Evangelho verdadeiro. Eu tenho recebido o Evangelho verdadeiro. Se vocês ouvirem uma palavra aqui, ou na rádio, onde for, vocês podem comparar. Pega a igreja da prosperidade e ouça a mensagem, e confira no Evangelho, e veja o fundamento da mensagem da prosperidade, se não é de um versículo isolado, mas quando eu prego o reino de Deus, eu estou dentro de um contexto bíblico. Eu estou dentro de um texto bíblico que testifica tudo que eu estou falando. Glória a Deus. Agora, se você pegar um texto isolado da palavra de Deus, eu posso manipular o Evangelho. Mas os textos da Bíblia nunca foram isolados. Eles têm cabeça, corpo e membro. Eles têm começo, meio e fim. Todo texto tem um propósito. Todo texto tem uma mensagem. Então não adianta você tirar uma frase. Os pastores da prosperidade, eles tiram uma frase. E em cima daquela frase ali, eles induzem a igreja a erro. Eles levam a igreja ao erro. Mas Jesus não. Jesus, ele falava e ele explicava por quê. Ele colocava sentido no tema. Ele dizia o porquê que ele está falando. E nessa passagem aqui, Jesus fala de tesouro. Mas ele diz que tem um tesouro que prejudica e tem um tesouro que salva, tem um tesouro que fortalece, tem um tesouro que é para a eternidade. Tem um tesouro que a traça corrói. Tem um tesouro que o tempo consome. Mas tem um tesouro que é eterno. Digam glória a Deus. Olha o que Jesus Cristo disse. Versículo 19. Não ajunteis tesouros aonde? Tesouros na terra. Por que Jesus falou isso, pastor? Porque tem muita gente que está buscando tesouro na terra. Por que é tesouro? Porque você se dedica demais àquilo. Porque aquilo toma o seu o quê? Olha para mim, levanta a cabeça. Toma o quê? Eu faço muitas coisas de tesouro na minha vida. Até os meus problemas, Jaqueline, se tornam meus tesouros. Por quê, pastor? Porque você valoriza demais. Valoriza em que sentido? Se preocupa demais. Se consome demais. Dino, se consome demais. A coisa te consome muito. Você se permite ser consumido por aquilo. Mas, pastor, como que eu consigo? Disciplina espiritual, irmão. Mais oração. Mais confiança em Deus. Mais determinação nas suas saídas pela manhã. Acreditando que vai acontecer algo novo. Não sair perplexo, abatido, mas sair de manhã, porque à noite você pediu uma renovação. Você pode ter chegado em casa exausto no final do dia, porque tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas essa situação, boa ou ruim, ela não prenda o quê? Não prenda o seu coração. Essa coisa material, esse trabalho. Eu fiz, igreja, das minhas realizações materiais, tesouro na minha vida por muito tempo. As coisas que eu tinha, prendia o meu o quê?
E eu ajuntava tesouros aonde? Na terra. Pastor Luiz Fernando vivia atribulado, preso, sufocado. Aquele status que a pessoa chegava e batia assim: esse é o cara. Como até hoje batem, mas só que para mim não está dizendo o quê? Não está dizendo nada. Porque para mim o mais importante é Cristo. Jesus está dizendo: não ajunteis tesouro na terra. Ele está falando de coisas terrenas. Eu digo tantas coisas que você julga como boas para você, como as coisas que são ruins e que estão te preocupando e te consumindo. Mas se torna tesouro por quê, pastor? Porque você coloca nessas coisas o seu o quê? Você prende o seu coração. Você prende o seu coração num bom sentido, mas você também prende o seu coração com preocupação, com medo, com cansaço, com desânimo. A doença se torna um tesouro, pastor? Se torna. Se torna um ídolo. Se torna a partir do momento que você passa a ter tanto medo dela. Você passa a ter tanto medo da morte. Você passa a ter tanto medo da velhice. E isso consome o quê? A preocupação de Jesus é com o nosso coração. O que está te preocupando? Ou o que está te deixando tão feliz a ponto de você se esquecer de Deus? É isso que eu quero que vocês façam a reflexão. Quem está muito alegre por alguma coisa terrena e quem está também muito triste por alguma coisa terrena. Quem está preocupado com seus problemas, extremamente preocupado, que não tem vivido, não tem tido paz, não tem dormido bem. Mas Jesus para com os discípulos dele e diz: olha, não ajunteis tesouros na terra, porque não valem a pena. Não estejam tão ansiosos pelas coisas terrenas, porque não valem a pena. É isso que Jesus Cristo quer dizer à igreja. Que vocês não prendam o coração de vocês em coisas terrenas. Glória a Deus. Que vocês não estejam preocupados pela vida. Olha o que ele diz no 25. Não andeis cuidadosos quanto a vossa, o quê? Versículo 25, irmão. Amém? Não andeis cuidadosos, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa, o quê? Aí ele explica: pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo vosso quê? Corpo, e pelo que haveis de quê? De vestir. Tem muita gente preocupada com mantimento. Porque pastor, eu queria ter minha despensa cheia. Mas hoje tem pouco. E você está o quê? Preocupado. O que se tornou o seu tesouro? Aonde você colocou o quê? O seu coração. Olha o que Jesus falou no 21. Onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso quê? Jesus faz uma referência aos tesouros da terra como algo ruim, mas ele chama de tesouro. Quem está entendendo? Não são dois tesouros, na verdade é um tesouro só. Porque o que vale a pena são as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? O resto é o que, pastor? O resto faz parte da vida, mas não há necessidade de ficar extremamente envolvido. Hoje eu vivo mais tranquilamente. Por quê? Porque eu não estou extremamente envolvido com as minhas coisas. Hoje eu vivo com as minhas coisas, mas as minhas coisas não são a minha vida. Nem a minha mulher é a minha vida, nem meus filhos é a minha vida, nem nada é a minha vida, mas a minha vida é Jesus Cristo. A minha vida é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque tudo que está aqui vai passar. Hoje eu falando com um rapaz, ele disse assim: pastor, o senhor falou comigo que o senhor agora é um contemplador das coisas.
o senhor fica admirando as coisas. Eu falei com ele, eu deixei de me tornar um ansioso, uma pessoa que vive sem razão, para ser um artista. O artista fica procurando a beleza nas coisas. Eu hoje só contemplo a beleza das coisas. Glória a Deus. Eu aprendi a ganhar tempo. Eu aprendi a aproveitar o tempo. Eu aprendi a aproveitar o tempo até mesmo quando eu estou passando por problema. Digam glória a Deus. Mas não colocar o meu coração naquilo que não vale o quê? Que não vale o quê? Não vale nada. Não colocar o meu coração num ponto fraco. E Jesus aqui está falando para você não colocar o seu coração num ponto fraco, porque o seu coração vai ficar fraco. Vai ficar fraco no sentido de buscar o que é temporal e vai ficar fraco porque você está se preocupando demais com uma coisa que você não deveria se preocupar demais. Mas você deveria confiar mais em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus diz assim, olha, 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e o quê? E roubam. Coisas que não vão ficar para sempre, pastor. Eu estou me preocupando demais. Não, irmão, trabalhe em cima do problema, mas não seja consumido pelo problema. Tire proveito do problema, tire experiência do problema. Se você quiser falar de problema, tem pessoas, quer comparar, tem pessoas piores do que você. Se isso te consola, eu te digo, seu problema não é pior do que o de muitos. Muitos têm problemas piores do que o quê? Do que os nossos. Eu quero dizer que todo mundo tem o quê? Todo mundo tem problema. E tem problemas de uns que parecem fáceis para outros, mas tem problemas de outros que são muito difíceis. Mas cada um tem o seu problema. Mas Jesus quer que eu saiba onde eu vou prender o meu o quê? O que vai prender o meu sentimento? O que é o coração? Sentimento, pensamento e vontade. Onde que eu vou colocar minha vontade? Em que eu vou investir a minha vontade? Só que Jesus está falando de um sentimento profundo. E tem sentimento profundo, irmãos, que consome. Mas tem um sentimento profundo que te exalta, que te levanta. Se você colocar o seu sentimento profundo em Cristo, você recebe consolação. Ao invés de você olhar demasiadamente, extremamente para o seu problema, você coloca o seu coração em Cristo. Continue lutando, continue se esforçando, continue agindo, continue procurando a solução, mas não permita que o seu coração fique preso. Porque Jesus sabia o quanto é sofrimento, preocupação. Jesus sabe o quanto a ansiedade, ela consome o ser humano. Por isso que Ele tirou esse tempo para dar essa palavra em relação a essa ansiosa solicitude pela vida. São os problemas das nossas vidas que nos consomem. E Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado porque você está muito ansioso. Jesus está preocupado com você porque você está com o coração muito apertado. Ou talvez você esteja muito alegre porque você está agarrado com as coisas do mundo. Tanto na altura, quanto em quê? Na profundidade. Mas Paulo disse o quê? Nada me separará do amor de Deus. Ou seja, altura, tempo bom. Profundidade, tempo o quê? Tempo ruim. Mas Paulo falou o quê? Nada me separará do amor de Cristo. O coração de Paulo não estava nem na honra, nem na humilhação.
Ele falou que ele foi instruído para passar, para ser honrado, mas também ser humilhado. Quem está entendendo, diga amém. É isso que o cristão tem que aprender. E isso não é questão de particularidade de vida. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não tem problema. Posso não estar tendo agora, irmão. Ou talvez você que diz que eu não tenho problema. Ninguém sabe como está o meu coração. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Não, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho recebido um nível espiritual elevado. Eu tenho recebido esse nível espiritual elevado. Eu tenho recebido essa edificação. E eu só não recebo mais porque eu não me dedico mais. Eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho que me dedicar mais às coisas de Deus. Eu tenho que me dedicar mais à palavra de Deus. Eu tenho que ser mais obediente. E muitas vezes eu não consigo ser. Eu consigo ser, mas muitas vezes eu não consigo ser. Eu sei que eu devo ser, eu sei que eu devo amar a verdade, eu sei que eu devo amar a lei de Deus, mas como Paulo também expressou da mesma forma. Eu amo a lei de Deus, mas muitas vezes eu não pratico a lei de Deus. E isso acontece com o pastor Luiz Fernando, por quê? Porque existe uma guerra entre a carne e o quê? E o espírito aqui dentro da minha cabeça. Existe um espírito que quer tomar o meu coração. E existe o Espírito Santo que também quer tomar o meu coração. O diabo sabe que o meu coração é importante para Deus. Então ele quer prender o meu coração para torná-lo fraco. O diabo, quando ele prende o meu coração, ele coloca preocupação, ele coloca medo, ele coloca pouca força, porque ele está dominando. Eu permiti que ele prendesse o meu coração, por quê? Porque eu fiz de alguma coisa, eu valorizei alguma coisa a ponto de chamá-la de tesouro, quando eu não deveria valorizar. Eu valorizei mais alguma coisa, algum problema, algum ganho, alguma posição, eu coloquei essa situação mais alta do que o nome de quem? Do que o nome de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é isso que acontece com as pessoas. Por que se tornam fracas? Porque o coração está num ponto fraco. Porque o coração, aí Jesus coloca aqui o materialismo. Tesouro no céu. Ele diz, mas ajuntai tesouros no, versículo 20, ajuntai tesouro no, onde nem traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem o quê? Nem roubam. Aí ele explica por quê. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso quê? Eu pergunto, o que vocês têm valorizado mais? Pastor, eu não tenho nada de bom para valorizar, eu tenho valorizado os meus problemas. Esse é um tesouro também. Eu tenho valorizado o meu filho problemático, a minha filha problemática. Eu tenho valorizado o meu desemprego, eu tenho valorizado a minha doença, porque eu não tenho nada de engraçadinho para valorizar. Mas se tivesse algo engraçadinho e valorizasse demais também, seria um tesouro que iria prender o seu coração. Como o materialismo e o consumismo hoje, a vaidade consomem muitas pessoas que se dizem cristãs. Você entra em certas igrejas aí que é um desfile de modas. As pessoas não vão para cultuar a Deus, elas vão para se aparecer. Amém? Elas vão para se amostrar, para se apresentar. Querem entrar no estacionamento com o seu carro para dizer, olha só, fulano está com um carro novo. Glória a Deus. Jesus nos ensina aqui, igreja, o que é tesouro. Aprenda o que é tesouro. O que é tesouro, pastor? Tesouro verdadeiro são as coisas de Deus. Tudo que você pensar que aqui na terra seja bom, pode ser bom, mas é passageiro. E eu aprendi a olhar as coisas dessa forma, me desgarrando,
Qual é a melhor forma, pastor, de viver? Se desgarrando das coisas, vivendo com mais naturalidade, com mais simplicidade, vivendo com menos ansiedade, menos preocupação, mas com responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o senhor está dizendo para a gente ser irreverente? Não, eu estou dizendo para você ser responsável, mas não ansioso. Seja desgarrado das coisas. Não seja egoísta. Esse é o tesouro terreno. Amém. Qual é o seu anseio? Se for roupa, se for dinheiro, diversão, beleza, compra, animais de estimação, casa, riqueza, posição. Se nós considerarmos isso coisas extremamente importantes, nós estamos ajuntando tesouros que vão prender o nosso coração, só que vai tornar o coração fraco. Porque essas coisas, elas vão o quê? Vão passar. De repente eu perco um tesouro meu, Dino. De repente eu perco, Jaqueline. Pastor, estou com um tesouro. Aí vem o inimigo, leva o tesouro, como levou o seu, né, minha filha? Aí eu fico triste porque roubaram o meu tesouro. Diga glória a Deus. Só que Deus gostaria que você não olhasse isso como um tesouro e confiasse nele. Confie no Senhor, igreja. Considere Jesus como sendo mais importante, mais valioso. Não, por isso que Jesus disse: não fique preocupado, não tenha um cuidado extremo. Eu não estou falando, eu volto a repetir, não é falta de responsabilidade, mas é não depositar o seu coração, porque coração é fonte de vida. Coração é fonte de emoção. É igual uma pessoa que se apaixona pela outra, mas se apaixona da forma errada, não com o amor de Cristo, mas com amor carnal. Essa pessoa, esse casamento vai durar pouco. Esse amor vai ser destrutivo, irmã. Vai ser destrutivo por quê, pastor? Porque não tem uma base espiritual. Porque não tem uma base espiritual. Na hora que vier os abalos, na hora que vier um sentimento de perda, de frustração, essa pessoa não vai aguentar. Por quê? Por causa do ponto fraco. Ponto fraco porque você fez alguma coisa de tesouro e você não deveria o quê? Não deveria fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que vocês aproveitem tudo que vocês têm, até os problemas. Jesus quer que vocês saibam lidar com os seus problemas, mas não façam deles coisas preocupantes demais. E isso só pode ser possível se vocês tiverem disciplina espiritual. Se vocês frequentarem uma igreja, que vocês ouvem a palavra, exercitarem oração nas suas casas, entrarem no quarto de vocês, procurarem ler as Escrituras e fazer um devocional, e fazer uma oração, e clamar e pedir força a Deus, confiando na palavra de Deus, amém? Jesus quer que nós venhamos a nos apegar aos tesouros celestiais, e Ele diz aqui, Ele diz assim, olha, Ele diz assim no versículo 33, olha aí, versículo 33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e o quê? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, não é o pastor Luiz Fernando que está falando, é Jesus. O que está em primeiro lugar? O que está em primeiro lugar é o que está te preocupando ou o que está te fazendo feliz? Eu já vou logo só para te facilitar. O que está em primeiro lugar é o tesouro, que te deixa ansioso e prende o seu coração,
que te deixa feliz e prende o seu coração. Eu pergunto, será que é o reino de Deus? Será que é Deus no governo da sua vida? Será que é a palavra dele em primeiro lugar? Será que é a promessa dele em primeiro lugar? Ou é a preocupação pela não realização, pela perda? Digam glória a Deus. Pastor, eu perdi. Glória a Deus. Eu perdi e estou sofrendo. Sabe por que você está sofrendo? Porque era tesouro, que não deveria ser tesouro. Jesus está falando hoje para você se apegar com Ele. O reino de Deus é o que, pastor? Salvação, vida eterna, justificação. E Ele está dizendo que se for assim, se você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, toda a preocupação que foi citada aqui, todas as comida, bebida, vestimenta, que são os anseios da maioria do povo, chegando ao ponto do consumismo. Eu não estou dizendo que você é consumidor, não, é consumista, é diferente. Consumidor é aquele que consome o que precisa, consumista é aquele que vai pela propaganda, é aquele que adquire aquilo que não precisa. E o que tem mais, irmão, é consumista e pouco consumidor. O consumidor é um cidadão normal, mas o consumista não, ele é ansioso. O consumista é como o filho pródigo. O consumista é como Geazi, que saiu atrás de Naamã para apanhar o tesouro que ele queria dar a Eliseu. Amém? Esses são os consumistas. Digam glória a Deus. Mas Jesus está dizendo que Ele vai acrescentar o que você precisa. Eu peço que vocês cheguem nesse nível de fé. Eu vou pedir a Deus nessa oração final agora, que vocês cheguem nesse alto nível de fé, de colocar Jesus em primeiro lugar, de saber esperar, de saber plantar, lançar uma semente no solo e dizer assim: vai brotar, vai frutificar. Sabe por que vai frutificar? Porque a sua ideia é boa, porque o seu pensamento é digno, é lícito. O que você está querendo é lícito, o que a senhora está querendo é lícito, o que o seu marido está querendo é lícito. Vocês não estão querendo nada além do que é lícito. Então, se é lícito, Deus vai produzir e vai conceder. Se é lícito, Deus vai conceder. Se está de acordo com a vontade de Deus, porque é lícito, porque é verdadeiro, porque é santo, porque é agradável a Deus, Ele vai conceder. Mas você precisa buscar primeiro. Você precisa ter anseio, não pelas coisas, não pelos tesouros da terra, mas pelo reino de Deus. Ah, pastor, o senhor não vai pregar prosperidade, não? Não. A prosperidade que eu vou pregar aqui é espiritual. A prosperidade que você precisa é uma que ninguém pode tirar de você. A material alguém tira. O bom trabalho que você recebeu um dia, alguém pode tirar. Alguém pode te despedir. Te despede assim, ó, na cara. Vai porque você está despedida. Mas o que Jesus te der, ninguém vai poder te roubar. Quem quer receber o reino de Deus? Fecha a Bíblia, fica de pé. Pastor, eu quero o reino de Deus. E o que eu estou precisando hoje passa a ser segundo plano na minha vida. Minha preocupação é Cristo. Meu coração esteja em Cristo. Eu vou me apegar a Deus. Eu vou me apegar a Cristo. Fecha os olhos. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti,
presença, junto a ti, Senhor. Realmente, fale com fé. Junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, quero ser vaso em tuas mãos, para te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração, em todo o meu ser, vem inundar. Quero mais. Cante. Senhor, a igreja, muito mais, Senhor, eu quero mais de tua presença, mergulhar no rio de amor e me envolver com teu poder, transbordar nas águas do louvor e em ti me aconchegar, te conhecer. Junto a ti, junto a ti, toda a igreja, Senhor, cante. Junto a ti, fecha os olhos, Senhor, junto a ti, em tua presença, quero mais, Senhor, muito mais, Senhor, eu quero mais de tua presença. Coloque as mãos no seu coração e realmente faça essa comunhão e peça a Deus para te abraçar. Peça a Deus para te envolver com o poder dEle. Peça a Deus para moldar o seu coração como as letras dessa canção, inundar. Meu Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, envolva essa pessoa agora. Essa pessoa que tem estado, meu Deus, aprisionada, sua alma está aprisionada, sua alma estava sem saúde, até ouvir essa palavra, mas ela descobriu, essa pessoa descobriu o motivo da sua fraqueza, porque fez um tesouro do que não deveria fazer, classificou, meu Deus, classificou algo terreno, algo temporal e valorizou tanto. Como nós valorizamos demais os problemas da vida, como nós valorizamos demais os problemas dos nossos filhos e somos consumidos por isso. Então eu te peço agora, meu Deus, libertação para esse coração que foi colocado num tesouro tão fraco,
tão fraco porque é algo que vai ser consumido com o tempo. É algo que vai chegar a certa altura da nossa vida, meu Deus, nós não teremos mais. Coisas que podem ser perdidas, coisas que podem ser perdidas até mesmo, meu Pai. As pessoas que nós mais amamos, quantas já se foram? Quantas já se foram? Mas a nossa segurança, meu Deus, está no Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja no centro de sustentação da nossa família, do nosso trabalho, mas também o Senhor esteja no centro de sustentação na hora da nossa provação, na hora da nossa dificuldade. É essa confiança que eu quero expressar sempre, meu Deus. É essa confiança que eu quero que a igreja saia daqui hoje, mesmo passando pela prova, esse coração não fique abalado, porque ele está no verdadeiro tesouro. Ele está voltado para o reino de Deus. É um coração, meu Pai, que procura justiça no Senhor. Não é um coração que procura se justificar, mas é um coração justificado pela fé. É um coração que se posiciona nas coisas de Deus, nas promessas de Deus. Então envolva essa mãe que foi tão consumida pela filha, pelo filho. Envolva, meu Deus, esse pai que foi tão consumido pelo seu problema com seu filho. Envolva esse trabalhador que está sendo consumido pelo desemprego. Porque o Senhor disse que o nosso coração vai estar onde estiver o nosso tesouro. Mas o Senhor disse que só tem um tesouro que vale a pena. Só tem um tesouro que não pode ser consumido. Só tem um tesouro que a ferrugem e a traça não vão consumir e os ladrões não vão levar. Porque se for o meu dinheiro, meu Deus, se o meu tesouro for o meu dinheiro, se o meu tesouro forem meus bens, eu sei que um dia isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Com o tempo isso não vai nem existir. Eu vejo tantas fortunas que foram deixadas aí, meu Deus, estão virando entulho. Coisas que foram tão valiosas no passado, coisas que eram castelos, mas castelos de areia. O Senhor disse na tua palavra que a casa, quando ela é edificada na rocha, quando a casa é edificada, meu Deus, no ouvir e obedecer a palavra do Senhor, essa casa, ela durará. Esse coração só poderá persistir aos ataques, às provações, se realmente permanecer ligado à videira verdadeira que é Jesus. Só poderemos produzir frutos, e mais frutos, se Cristo for o nosso centro de informação, se for, meu Deus, o nosso guia, o nosso Senhor. Então abençoa esse povo, abençoa essa pessoa agora, que retira, que liberta o seu coração desse falso tesouro, e coloca esse coração no verdadeiro tesouro, que é o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que estão faltando na vida dessa pessoa, meu Pai, o Senhor disse aqui nessa palavra profética: vos serão acrescentadas. E todas essas coisas o Senhor quis dizer com relação, meu Pai, às solicitudes da vida. O Senhor quis dizer com relação à comida, com relação ao mantimento, com relação, meu Deus, até mesmo à nossa saúde. Porque o Senhor disse que a vida não é mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. O Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida do nosso corpo. Por que não o Senhor não nos daria a comida? Por que o Senhor não nos daria o mantimento, se o Senhor nos deu a vida? Então, meu Pai, eu entendo isso. Agora eu entendo isso, e eu quero entender isso com o meu coração, não só com a minha mente. Que a igreja entenda isso com o coração,
e esse povo saia daqui abençoado, esse povo saia daqui fortalecido, esse povo saia daqui com um verdadeiro alimento espiritual. Eu profetizo isso e te agradeço, todos nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, bem forte para a glória de Deus, amém.